MOF TV, estamos de volta com mais uma edição do Business Cast. Para essa conversa de hoje, o meu convidado é o Dr. Francisco Soares Campelo Filho. Dr. Campelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Francisco José. É um prazer participar aqui do Business Cast da MOF TV. Bom, o Dr. Campelo é pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias pelo Centro Internacional de Pesquisa em Direitos Humanos da Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, na Itália. É doutor em Direito e Políticas Públicas pela Unicelv do Distrito Federal. Mestre em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e também especialista em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Além de todo esse currículo, é também conselheiro do SEBRAE e diretor regional do SESC, professor da Escola Superior de Magistratura, além de outras especificidades que ao longo dessa conversa vamos conhecer melhor. Dr. Campelo, vamos então, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação. O senhor vem da área do direito, tem um carinho, uma paixão especial por essa área, e eu gostaria que o senhor falasse como dos desafios, das perspectivas da área do direito, de que evoluções o senhor tem observado ao longo do tempo. Bom, muito bem. O direito, ele acompanha a evolução da sociedade. E como um profissional do direito, como um apaixonado pelo direito, pela advocacia, pela justiça, obviamente, a gente busca acompanhar essa evolução que o direito tem em relação à sociedade. Porque o direito ele surge para resolver ou para equacionar os conflitos dentro da sociedade ou para regulamentar a vida em sociedade. E a partir daí, à medida que a sociedade vai evoluindo e vai se transformando, o direito também vai se transformando. E eu tenho, ao longo da minha trajetória, buscado acompanhar essa transformação e ver também que transformação ela vai estar mais aprofundada. E eu vi, de alguns anos para cá, nesses estudos que a gente tem realizado, que algo inevitável é essa relação do direito e as novas tecnologias. Porque a sociedade tem que se adaptar, teve que se adaptar. As empresas tiveram que se adaptar e estão tendo que se adaptar a essas novas tecnologias. Inclusive, se quiserem se manter no mercado. Hoje, a transformação digital, para a gente já trazer para a atualidade, ela já é um elemento essencial para toda e qualquer empresa que queira se manter no mercado. Ela precisa realizar essa transformação digital porque o mundo está exigindo isso. A sociedade está exigindo isso, a sociedade nas suas relações de consumo, a sociedade nos seus órgãos. Nós temos aí, por exemplo, o governador do estado, do Piauí, recentemente, ele declara que um dos grandes trabalhos que ele deve realizar, o que ele quer realizar, é justamente na área digital, de transformar o Piauí no maior estado digital do Brasil, inclusive trazendo modelos da Estônia, enfim. Então o governo está se adaptando, o poder judiciário também está evoluindo, se adaptando a essas transformações digitais. E as empresas também precisam. E nós, enquanto pessoas físicas, não conseguimos mais viver sem o acesso a esses elementos, vamos dizer assim, digitais. É o celular, a internet, são os aplicativos, relação com as instituições financeiras, enfim, é uma relação infinita hoje que se pode ter através das mídias digitais. Doutor Campelo, qual é o ponto de equilíbrio entre esse avanço cada vez maior desse contexto de digital? Quando eu falo digital, eu estou incluindo todas as questões possíveis. A gente tem muita inteligência artificial sendo aplicada, nós temos diversas soluções que surgem a cada momento e a gente tem inclusive pontos em que as profissões, até mesmo profissões como a do direito, como os operadores do direito, os advogados, os médicos, enfim, algumas questões desafiadoras para o futuro. Então, por exemplo, qual é o ponto de equilíbrio entre esse avanço da tecnologia e as profissões conceituadas, as profissões que há muito tempo estão no mercado, como o caso dos advogados? Há algum tipo de ameaça
ou a tecnologia ela só vem a ajudar o profissional, como é o caso do advogado? Excelente. O Business Report do Banco Mundial, o relatório que o Banco Mundial divulgou, isso já, se não me engano, 4 anos atrás, ele aponta que até 2030, 50 milhões de postos de trabalho vão deixar de existir no mundo por conta desses postos serem substituídos por robôs ou pela inteligência artificial, por esses elementos. Então, as pessoas precisam estar preparadas, precisam buscar esses novos nichos de trabalho que surgem, que já surgiram e que vão surgir, que a gente nem sabe ainda que vão surgir. É um campo muito grande de atuação que vai exigir profissionais capacitados. Então, as pessoas vão ter que se adaptar. Se a gente trouxer para o campo do direito, por exemplo, nós temos hoje na China um tribunal de pequenas causas exclusivamente digital. Então, inclusive, o juiz, a sentença já é dada por um robô. Então, não há qualquer participação humana nesse processo, a não ser a parte que dá entrada no seu processo judicial, mas totalmente digital, e no final vai ter uma sentença judicial também proferida de forma digitalmente. Então, veja que isso é uma evolução muito grande e vai afetar diretamente os profissionais do direito. Mas isso não significa que a advocacia vai deixar de existir, que os trabalhos vão deixar de existir. Na verdade, os advogados, os profissionais do direito vão precisar se adaptar, se adequar e buscar trabalhar com essa nova vertente digital, trabalhar com esses novos elementos que vão surgir e que precisam de pessoas capacitadas. Então, o advogado também vai se transformar, porque as relações entre as pessoas ela vai se transformar e a partir que essas relações elas mudam, há a necessidade de advogados, de pessoas para tratarem de eventuais conflitos que possam surgir por conta dessa relação digital. O comércio, por exemplo, que se faz pela internet, e hoje quantos milhões de pessoas não utilizam a internet todos os dias para fazer compras de produtos? Quantos problemas não advêm desses contratos que são celebrados? Então, como é que esses problemas vão ser solucionados? Ainda há a necessidade, e sempre haverá, de um advogado para tratar desses problemas que sempre irão existir. O senhor também é conselheiro do SEBRAE. Como é que o senhor avalia o estágio atual, quais foram os avanços dos últimos tempos e onde pretende chegar o SEBRAE com o seu trabalho de incentivo, de acompanhamento, de suporte ao pequeno empreendedor? O SEBRAE é uma das entidades do chamado Sistema S, né, e exerce um papel essencial para a sociedade no que tange o microempreendedor, o empreendedor individual, das pequenas empresas. Então, o SEBRAE ele realiza um trabalho fantástico de orientação, de treinamento, de capacitação dos empreendedores. E se a gente for fazer uma análise, hoje, quem mais gera emprego no Brasil não são as grandes empresas. As grandes empresas geram, sim, muitos postos de trabalho, mas o maior número de empresas existentes no país, ele está pulverizado nas micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas geram milhões de empregos no Brasil e no mundo. E o SEBRAE, no caso do Brasil, é quem está, muitas vezes, por trás dessas empresas que estão gerando emprego. Essas empresas, muitas delas se mantêm no mercado de trabalho justamente pela atuação do SEBRAE. O SEBRAE faz um trabalho fantástico com essas empresas, com esses empreendedores, para mantê-los no mercado, atuando, inclusive incentivando, né, o empreendedorismo, estimulando o empreendedorismo, estimulando a criação das startups, voltando aqui para a tecnologia novamente. Então, o SEBRAE exerce esse papel essencial na sociedade. Doutor Pedro, agora como equacionar alguns problemas que, frutos desse contexto de crise, uma crise econômica, crise política, que de certa forma gera desemprego também, a gente
né, acompanho os dados dos últimos tempos, inclusive foi um dos temas que mais foi pontuado na última campanha política, a questão do desemprego no Brasil. Porém, o número, por exemplo, de microempreendedores individuais tem aumentado bastante, né? Mas um número tão grande de microempreendedores também tem a sua porcentagem, a sua parcela de problemas. Eu vou citar aqui uma questão, por exemplo, que são microempreendedores registrados como MEIs, mas que, por exemplo, trabalham em regime de CLT. Algumas empresas usam dessa prática. Como é que a gente equaciona esses pequenos problemas? Porque o microempreendedor ele tem um papel de fundamental importância para a economia, para a dinâmica, né, das empresas, inclusive. Ele pode prestar até um trabalho intermitente, né, que cabe ao microempreendedor, mas às vezes esse papel ele é confundido. Como resolver esses detalhes, ajustar esses pontos? Esse é um dilema, né, muito grande e chegou a ser objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal por conta da contratação, vamos dizer, de pessoas jurídicas pelas empresas para exercerem determinados trabalhos. Mas o Supremo Tribunal reconheceu a legalidade desse procedimento, né, de uma empresa se utilizar de serviços de outra empresa para realizar algum trabalho. Então isso é uma realidade. O que não se pode ter é burlar e você perder as características nesse contrato de trabalho existente, onde você contrata um microempreendedor individual e que na realidade ele é um empregado seu. Então a CLT estabelece os requisitos para se caracterizar um vínculo empregatício e a partir daí, se aquela contratação está servindo para burlar esse vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho ela está aí, ela tem julgado muitos casos reconhecendo aquele vínculo empregatício. Então, na contratação, há necessidade do empresário que vai se utilizar dessa mão de obra, dessa pessoa jurídica, de entender aquela contratação e de alguns elementos para que não seja caracterizado eventualmente um vínculo empregatício. As MEIs também, é importante frisar, muitas vezes elas são utilizadas por pessoas que têm já um vínculo empregatício com outras empresas e utilizam, mas são pessoas que têm capacidade para fazer algum serviço, fazer alguma atividade, alguém que faz bolo, por exemplo. Então, durante o dia ela trabalha numa empresa, essa pessoa trabalha numa empresa, e à noite ela faz bolo por encomenda. Então ela quer se profissionalizar em fazer bolos, e aí a partir daí ela cria um MEI e vai se profissionalizando através da sua própria empresa, e daqui a um tempo ela termina até deixando o trabalho dela, se aquele serviço serviu, se aquele serviço se destacou. Se não, aquele trabalho da MEI serve como uma complementação de renda para essa pessoa, que ela continua com o trabalho dela, mas desenvolve outra atividade. Então muita gente está fazendo isso também. Perfeito. Bom, o Sistema S tem um outro braço importantíssimo, que é o SESC. O senhor é diretor regional do SESC. Qual é a realidade em relação à presença do SESC nos municípios do Piauí e que serviços têm sido oferecidos ao comércio, à sociedade, enfim, quais são as contribuições que o senhor destaca como essenciais para o desenvolvimento do Estado a partir do SESC? O SESC é a maior empresa social privada do mundo. Então não existe no mundo nenhuma empresa social privada, porque o SESC é uma empresa privada, então do tamanho do SESC, o que o SESC faz em todo o Brasil. Então é um exemplo, inclusive é objeto de estudo no mundo todo, o SESC. Então como é que o SESC funciona, como é que o SESC faz o que faz, como é que o SESC consegue realizar o que realiza, muitas vezes com pouquíssimos recursos. Então é uma empresa social, é uma empresa que tem uma importância muito grande, porque atua na área de educação, na área de saúde, na área de turismo, na área de lazer, na área de assistência. Então o SESC tem 5 braços sociais, onde ele presta esses serviços, entrega esses serviços para as pessoas, especialmente os empregados do comércio. Então os empregados do comércio é o que a gente chama do público preferencial
do SESC, que são os empregados do comércio, seus dependentes, mas termina atendendo toda a sociedade. No Piauí, o SESC está presente de norte a sul do estado, o SESC está presente em cidades que na época eram consideradas as cidades mais pobres do Brasil, como Guaribas, por exemplo, e hoje Guaribas, estatisticamente, não está nem nas 50 cidades mais pobres do Brasil. E eu não tenho dúvida que o SESC teve um papel e tem um papel fundamental, porque alfabetizou as pessoas lá em Guaribas, alfabetizou e trouxe dignidade na prestação de serviços para aquela sociedade, para aquela cidade, para aquelas pessoas. Então o SESC presta esse serviço que é fundamental para todas as pessoas. O SESC é uma empresa que tem mais de 70 anos de idade, 75 anos de idade. Então, assim, para a gente ver a longevidade e que é uma empresa de sucesso e está presente em todo o Brasil. Doutor Campelo, vamos então agora para temas do direito, um tema que o senhor, inclusive, fala muito, fala com frequência nas suas palestras, nas suas aulas, é exatamente sobre a GLP, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados e como ela tem ajudado a população brasileira? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge, a LGPD, ela surge de uma derivada de um movimento que foi já criado no mundo em que se buscava essa proteção de dados. Então, esse movimento foi muito forte na Europa, e lá na Europa surgiu a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, na Europa, e a partir desse modelo da Europa, o Brasil sentiu também a necessidade de proteger os dados das pessoas. E os dados, eles são algo que estão inerentes ao indivíduo enquanto ser humano. Então, o direito à proteção de dados termina sendo também um direito humano. A nossa Constituição Federal, o nosso Congresso reconheceu ano passado, ou seja, que pese tardiamente, mas pelo menos houve reconhecimento do direito à proteção de dados como um direito fundamental. Então foi inserido, através de uma emenda constitucional, no artigo 5º da nossa Constituição, o direito fundamental à proteção de dados. Então isso foi um avanço importante, vem depois da Lei Geral de Proteção de Dados, mas coloca o direito à proteção de dados no lugar que merece estar, que é como direito fundamental inerente ao ser humano. E a grande questão é que o volume de dados no mundo começou a circular de uma forma muito grande. Hoje as pessoas, existem estudos que demonstram que hoje existem mais pessoas com acesso à internet do que com acesso à energia elétrica. A gente acha até estranho, né? Mas se você pegar a quantidade de pessoas no mundo, tem mais acesso à internet do que à energia elétrica. E essas pessoas com acesso à internet terminam fazendo com que os seus dados eles circulem. E esses dados eles começaram a ser objeto de comercialização. Então, grandes grupos, grandes empresas começaram a comercializar aqueles dados para outras empresas. Aquilo virou um negócio porque você começava a receber o marketing, a propaganda de produtos que você não tinha pedido, mas que de repente você estava até procurando aquele produto. Isso é muito comum. Não sei se já aconteceu com você, Francisco José, mas é muito comum você estar falando aqui de um produto, de repente você vai no seu celular e entra no Google ou no YouTube e está lá um produto que você estava pesquisando, aparece para você a propaganda daquilo ali. Então como é que ocorreu isso aí? Como é que seu dado e aquela informação foi para alguém, né, para poder estar aquela propaganda dirigida para você? O certo é que os dados começaram a ser comercializados, os dados das pessoas, e indiscriminadamente, e sem que essas pessoas autorizassem e sem que essas pessoas recebessem nada por isso. Então, os grandes grupos estavam ganhando muito dinheiro com essa questão e isso invadindo a privacidade ou invadindo a intimidade e usufruindo de dados que dizem respeito unicamente à própria pessoa proprietária, dona daqueles dados. Quando o senhor fala de dados, você está falando de
nome completo, número de identificação de documento, cidade onde mora, número de telefone, e-mail, ou seja, todo esse bojo de informações. Essas informações são as mais simples. O mais complexo e o mais grave é o acesso aos interesses. Então eu não tenho mais acesso só ao seu CPF, ao seu endereço, à sua residência, não é? Eu tenho acesso ao que você quer, ao que você tem interesse em adquirir, ao que você está falando, e a partir daí o mercado vai se adequando àqueles seus interesses. E isso é muito mais grave ainda na medida em que, se eu tenho acesso aos seus interesses, eu tenho acesso também às suas questões políticas. E se eu tenho acesso a isso, eu posso começar a enviar informações para você para lhe direcionar para um determinado campo. E a partir daí, você pode começar a ter um viés, determinado viés político, que você não queria ter, mas que você foi manipulado, foi direcionado para aquilo, sem nem sequer saber que estava sendo direcionado, que estava sendo manipulado, e isso pode influenciar onde? Lá nas urnas, no voto. Então veja como isso é algo muito complexo e isso é algo muito grave. Se você fizer uma pesquisa num site de buscas e você coloca lá, eu quero saber sobre determinado tema, e vai aparecer para você uma centena de artigos sobre aquele tema. Se você clica num determinado artigo daquele, porque ele chamou a atenção o tema, você acha que está mais de acordo com o que você estava querendo pesquisar, e você leu aquele artigo, tudo bem. No outro dia você volta, faz a mesma pesquisa. Quando você faz a mesma pesquisa, só vai aparecer para você resultados, ou os primeiros resultados que vão aparecer para você são resultados de acordo com aquela linha de pensamento que você entrou no dia anterior. Então, a inteligência artificial entende que você quer outros artigos relacionados com aquele tema que você entrou no dia anterior. E aí você começa a não mais ver o contraditório, a outra opinião, e você começa a pensar que só existe aquilo. Você cria uma bolha dentro daquela temática porque você entende que só aparece aquilo para você, então aquilo é que é a verdade. Quando você foi direcionado para aquele pensamento, e isso pode mudar completamente a sua concepção política, ou estou falando de política, mas pode ser a concepção sobre algum produto, a concepção sobre qualquer coisa. Me surgiu aqui uma dúvida, porque à medida que o senhor foi falando, né, e eu comecei a ver uma linha que é muito tênue entre inteligência artificial e um trabalho mais voltado para essa questão mesmo da manipulação, da mudança de concepção, da ideologia, inclusive política. Como é que a gente faz para separar isso? Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação de comércio. Comércio inserido nesse mundo digital. Existem os gestores de tráfego, por exemplo, que fazem um trabalho de divulgar produtos e serviços que surgem, enfim, que é uma informação que chega para aquele usuário de internet a partir de uma pesquisa no Google. Então, se eu pesquiso, por exemplo, casa na zona sul, na zona norte de Teresina, eu naturalmente vou começar a receber algum tipo de informação, de publicidade daquela região, né, de um imóvel localizado naquela região de interesse meu. Isso é um trabalho, né, que o gestor de tráfego, que é inclusive uma profissão nova, ele, a partir de mecanismos disponibilizados pelo Meta, né, pelo Google, ele se utiliza desses mecanismos e insere esse tipo de informação para o usuário, por exemplo, para qualquer usuário que esteja interessado nesse produto, por exemplo. Nós estamos falando como é que faz para diferenciar. Essa é a grande diferença. A questão é que hoje nós temos os algoritmos. Os algoritmos, eles são utilizados, eles trabalham, né, a inteligência artificial. Mas hoje nós temos a machine learning, onde as máquinas elas aprendem. Nós temos o deep learning, que é um aprendizado mais profundo de máquina,
onde esses equipamentos, esses robôs, eles aprendem e eles não precisam mais de alguém que vá dar aquela orientação. Não tem alguém que vai encontrar assim, o Francisco José pesquisou lá na Zona Sul. Opa, eu vou ajeitar aqui agora, quando ele entrar, ele só vai encontrar agora na Zona Sul. Isso o robô já faz automaticamente. Os algoritmos já fazem isso automaticamente. Elas aprendem imediatamente que aquela sua pesquisa é para imóveis na Zona Sul e quando você entrar novamente, ela já vai só colocar para você na Zona Sul. Isso já é fruto dessa inteligência artificial, do machine learning, do deep learning que já existe. Então, isso ocorre dessa forma. Aí você diz, como é que eu evito isso? Como é que eu faço? Eu pesquiso muito, eu estudo muito, então eu mudo as pesquisas, ou eu faço pesquisa contrária. Então, se eu coloquei um determinado tema e me veio aquilo, e eu quero começar a saber se, mas não existe nada contra isso. Então eu começo a fazer outra pesquisa, com uma temática reversa, contrária àquela que me apareceu. E aí eu vou atrás de outros textos. Então eu leio os dois textos, os dois arquivos, começo a fazer essa pesquisa, aprofundar, e a partir daí eu vou criando o meu contexto. E quando eu faço pesquisas opostas, uma oposta à outra, não que a inteligência artificial vá ser manipulada, mas ela vai entender assim, ó, ele está pesquisando as duas coisas, então eu tenho que jogar para ele as duas coisas, porque ele está querendo as duas coisas. Uma única via, de outros caminhos. Um único viés, exatamente. Eu também faço pesquisas direto em inglês. Então eu entro, busco outros sites de fora, outros artigos de fora, de outros países. Para quem não entende inglês hoje, o Google Tradutor dá para você traduzir ali mais facilmente, eles revertem o texto para o português, então assim, dá para você fazer uma outra leitura de outros artigos que não fique mais somente vinculado aqui a uma determinada linha de pensamento. Então você tem que ir atento a essas informações. Também você pode acessar o Google sem se identificar, então tem um campinho lá no canto que você não identifica aquela sua máquina, justamente para que a máquina não entenda quem está pesquisando ou o que está sendo pesquisado, e aí você não fica... Porque às vezes você vai comprar uma passagem aérea, e aí você coloca aquela passagem aérea para adquirir, você passa um tempão, na hora que entra no site de buscas, só vem para você passagens aéreas. Então você tem que fazer uma busca por outros canais. Doutor Campelo, nós temos no Brasil, o senhor pode até fazer um contraponto se assim entender, mas nós temos lei para tudo, ou para a maioria dos problemas, mas o grande problema que a gente verifica é exatamente a aplicabilidade dessas leis. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, qual é a leitura que o senhor faz em relação ao que está no papel e ao que de fato está sendo aplicado? A Lei Geral de Proteção de Dados ela ainda é muito nova. É uma lei bastante complexa e que ela é multidisciplinar a aplicação. Ela envolve a questão jurídica, envolve questão de tecnologia, então envolve questão de gestão, de administração. Então ela eu chamo assim, uma lei multidisciplinar, então, porque ela traz vários elementos que estão inseridos dentro dela. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem trabalhado junto com o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Nesse primeiro ano, no ano de 2022, houve um trabalho muito intenso da ANPD e do CNPD, justamente para tentar regulamentar a aplicação dessa lei, entender a aplicação dessa lei. Então, dentro do CNPD, foram criados grupos de trabalho, 5 grupos de trabalhos foram criados, um sobre subsídios e política nacional de proteção de dados, outro sobre acompanhamento da agenda regulatória para que se estabelecesse de que forma vai ter uma agenda de regulação desta lei pela ANPD, transferência internacional de dados, que é outro ponto, como é que vai se trabalhar, como é que se vai fiscalizar essa transferência internacional de dados, impactos da LGPD no setor público, é um outro grupo de trabalho que foi criado pela ANPD dentro do CNPD, e esses trabalhos já foram realizados, já foram
feitos excelentes trabalhos, excelentes relatórios foram elaborados e a partir de 2023 a ANPD vai iniciar de forma mais contundente essa regulação da norma. Então já foi feito um amplo estudo sobre ela e eu creio que a partir deste ano as empresas e o serviço público vai ser bem fiscalizado sobre a aplicação da LGPD. Então, ela vai ser aplicada. As empresas precisam se adequar. Foi feito um estudo que 70%, por exemplo, das empresas públicas, elas não estão adequadas ainda à LGPD. A iniciativa privada, a gente tem visto um movimento ainda da iniciativa privada buscando elementos para tentar aplicar a LGPD para no momento em que ela for fiscalizada, ela mostrar que está aplicando a lei, que está protegendo os dados, que está dando um tratamento de dados das pessoas que com ela contratam ou das pessoas contratadas por elas, esse tratamento está sendo adequado de acordo à lei geral. Bom, sobre esses assuntos, o senhor tem uma leitura que vai além do Brasil, uma leitura de experiências de outros países. Onde foi que a gente perdeu? Qual foi o ponto que fez com que o Brasil perdesse velocidade no acompanhamento dessas atualizações? A questão é que esse debate sobre a proteção de dados é um debate já até relativamente antigo, mas a lei geral, se a gente entender a Europa como um país ou como um mundo, vamos dizer aqui, mais evoluído, por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm uma regulação tão específica sobre a LGPD como nós temos ou como a Europa tem. Mas a Europa, eu penso que foi quem, através dessa GDPR europeia, ela trouxe elementos, trouxe subsídios bastante fortes, bastante contundentes, porque a Europa está mais avançada no quesito de proteção aos direitos humanos. A gente vê esse debate existente desde muitos anos, né? Então a Europa sempre esteve na vanguarda quando a gente fala dessa busca de proteção desses direitos, né? Então, essa discussão ela houve na Europa e a partir daí é que o Brasil passou a sentir a necessidade dessa proteção. O Brasil começou a ver também nas suas relações comerciais dos indivíduos, desses dados dos golpes sendo realizados, dos dados sendo vazados indiscriminadamente, da gente não ter acesso aqui, às vezes até para apurar processos criminais, a dificuldade de obter aquelas informações pelo Poder Judiciário, porque aqueles dados ali ninguém poderia ter acesso, as empresas diziam que essa base de dados fica em outros países e não tem acesso a elas. Enfim, tem uma série de questões que foram surgindo, de problemas que foram surgindo e que demandaram, né, essa exigência, né, demandaram essa necessidade por uma lei que pudesse proteger os cidadãos que estavam completamente desprotegidos. Doutor Campbell, quando a gente fala de crimes virtuais, algum tipo de situação que necessariamente envolveu ali os dados ou, enfim, a exposição de pessoas pela internet, alguma coisa do tipo, a gente sempre lembra de correr para uma delegacia, existe até no Piauí a delegacia de crimes virtuais, né? Não sei se é um único caminho que a pessoa deve adotar. O senhor pode me esclarecer sobre esse ponto? Qual é a porta que eu vou bater? Se de repente eu descubro, se eu tenho indícios ou se de fato eu sei que estou sendo vítima de um crime que envolve meus dados, minhas informações pessoais, qual é a porta que eu bato? É a delegacia, o Estado do Piauí, por exemplo, falando aqui para o nosso público, ele está preparado do ponto de vista de logística, de pessoas, até mesmo de tecnologia, para dar um encaminhamento para resolver essa questão? Bom, primeiro é que se você está sendo vítima ou desconfiado, inclusive, que está sendo vítima de um crime, deve dirigir sim à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Pode ser feito até virtualmente esse boletim de ocorrência. Então, mas o importante é que seja feito esse registro. Se é alguém que está utilizando, vamos dizer, o seu cartão de crédito, por exemplo, você deve se precaver e cancelar
pedir logo o cancelamento desse cartão também. Se é a sua conta bancária que foi invadida, você deve comunicar logo à instituição financeira para que ela tome conhecimento e bloqueie lá a sua conta e impeça essa invasão. Mas esses são os pontos, é o que você deve fazer após, né? Já ocorreu o vazamento dos seus dados. E aí vai se apurar, esses dados eles foram vazados por quem? De quem é a culpa pelo vazamento de dados? Você também pode entrar no site da ANPD, certo? E lá tem pontos onde você pode oferecer essas denúncias de vazamento de dados. Então lá tem lugar específico que você pode fazer essa denúncia, né, sobre vazamento de dados seu, por qualquer empresa que você tenha a desconfiança de que tenha sido vazados os dados. E outro ponto, a LGPD, ela determina que a empresa que teve vazamento de dados, ela tem que comunicar à ANPD. Então, obrigatoriamente, tem que dizer, olha, e tem que comunicar à população, às pessoas que tiveram seus dados vazados dentro dessa empresa. Então, ela tem que mostrar que houve vazamento de dados, tem que comunicar, isso está lá na exigência da lei. E ela tem que mostrar, se ela tivesse adequada à lei geral, se ela já ou estivesse adequando, ela tem que demonstrar o que ela fez, o que ela está fazendo para proteger aqueles dados, de que forma aqueles dados foram vazados, se foi um hacker que invadiu o sistema, qual é a proteção daquele sistema existente. Então, as empresas também têm que se precaver em relação a isso. E as pessoas, elas precisam se precaver para não ofertarem esses dados de forma aleatória e de forma indiscriminada. As pessoas, elas têm o direito de saber por que você está querendo meu CPF, por que você está querendo fazer meus dados, por quanto tempo você vai ficar com esses meus dados. A empresa hoje é obrigada a dizer, olha, eu vou querer seus dados porque eu vou colocar no meu cadastro aqui, já que você está fazendo uma compra parcelada. Então eu vou ficar com seus dados durante o período do parcelamento. Após o parcelamento, os seus dados eles vão ser excluídos do meu sistema. Entendeu? Então eu preciso comunicar isso para as pessoas. E as pessoas têm o direito de saber se aqueles dados dela, para que vão ser utilizados, por quanto tempo vão ser utilizados aqueles dados e de que forma eles serão descartados também. Eu vou citar aqui como exemplo uma questão simplória, mas vamos imaginar que o cidadão está no supermercado fazendo suas compras e quando, por exemplo, o atendente pergunta sobre você quer um cupom fiscal, então me dê o seu CPF para a emissão aqui do cupom. É o tipo de situação que cabe essa explicação? Eu estou pegando o seu CPF, os seus dados por um determinado período para que tal e tal procedimento seja feito, enfim. Veja bem, um ponto importante aí é que a pessoa ela pede a informação, ela não está captando aquela informação ilegalmente, tanto é que você que está passando a informação, isso é um ponto a ser observado. O segundo ponto é isso, eu só quero o seu CPF porque você está querendo o cupom fiscal, que eu emita aqui o cupom fiscal para você imediatamente no seu CPF. Se você não quero meu CPF na nota, porque na nota o cupom fiscal vai sair de qualquer jeito. Sem o CPF ou com o CPF, o cupom fiscal vai sair. Normalmente, e isso se iniciou porque alguns governos começaram a fazer campanhas. Exige o cupom fiscal, bote o seu CPF e no final do mês a gente vai fazer um sorteio e você vai ganhar um valor. Se você for sorteado, naquele cupom fiscal precisa ter o seu CPF. Então as pessoas começavam a dar o CPF para poder concorrerem, né, a esses cupons, a esses sorteios que o governo fazia. Isso fazia com que as pessoas começassem a exigir o cupom fiscal e a partir daí o governo tivesse uma maior arrecadação, por conta da exigência naqueles lugares que não emitiam notas fiscais. Mas onde já se emite nota fiscal naturalmente, normalmente, você não precisa exigir o cupom fiscal, aí cabe a você dizer se quer ou não quer o CPF. Mas se você disser, para que você quer meu CPF? A pessoa lá do supermercado vai dizer assim, não, mas eu não quero seu CPF. Só se você quiser colocar aqui, porque você precisa para alguma coisa. Você que disse que você quer o CPF, eu não vou utilizar seu CPF aqui para nada. Ela pode dar
desculpa em relação ao supermercado. Mas em outros negócios que você for realizar, cabe sim essa pergunta de por que você quer o CPF. Excelente. Doutor Capelo, quero agradecer, são muitas questões, caberia aqui um outro podcast para a gente, e espero ter inclusive a possibilidade, a oportunidade de em outros momentos conversar com o senhor novamente, porque são conversas que interessam ao nosso público, são questões que de certa forma alguém se identificou aqui durante a conversa com algum ponto, alguma situação pessoal. Então quero agradecer pela presença e principalmente por oportunizar que todo esse conhecimento fosse compartilhado com o nosso público aqui da MOV TV. Eu agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição, parabenizo aqui o Business Cast por esse programa maravilhoso. Eu tenho assistido, tenho acompanhado, recomendo que as pessoas assistam a esse podcast, a TV MOV também, todo o MOV é um movimento fantástico e importante dentro da nossa sociedade. E eu quero só finalizar acrescentando o seguinte, que a gente falou tanta tecnologia, nós não podemos nunca esquecer que a tecnologia ela sempre tem que ser utilizada a serviço do homem. Então isso é fundamental, nós não podemos esquecer disso para que não haja uma desumanização, tá certo? É importante frisar isso. Toda tecnologia ela é feita, ela é criada para auxiliar o homem, para facilitar a vida do homem e não podemos nunca esquecer disso. Perfeito, excelente colocação. Muito obrigado, senhor. Essa entrevista está disponibilizada para você, nosso espectador no YouTube. Estamos também com esse conteúdo no portal movepiauí.com.br e sempre compartilhando trechos, informações importantes das entrevistas em nosso Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.